Hoje nós vamos falar sobre a origem do Natal. Quando você vai pesquisar sobre o Natal na internet, você encontra cada coisa que é até de arrepiar. Uma delas é que o Natal tem uma origem estritamente pagã e que por isso o cristão não deve celebrar. Eu disponibilizei no meu blog um documento com perguntas e respostas sobre o Natal. Então eu recomendo que, se você quiser ler algo um pouco mais detalhado sobre o assunto, acesse leandroquadros.com.br. Lá tem um artigo em que você vai ter várias perguntas e respostas sobre o tema. Mas eu queria agora falar sobre a origem do Natal, da data do Natal. Muitos dizem que a celebração do Natal ela é essencialmente pagã, mas eu gostaria de dar a você uma informação de que não é bem assim que a coisa funciona. Primeiro, em Lucas 2, verso 14, nós percebemos que os anjos celebraram o nascimento de Jesus. Mesmo que você e eu não tenhamos a certeza quanto à data do nascimento de Cristo, não é um erro celebrar o nascimento de Cristo em algum momento do ano, assim como nós lembramos de outras coisas importantes da vida que nos marcaram e lembramos de pessoas especiais. E o fato de nós não termos certeza quanto à data do nascimento de Cristo não significa que não devamos lembrar que um dia esta pessoa especial nasceu. Qual é a origem do 25 de dezembro? Nós temos algumas informações históricas importantes com as quais você deve trabalhar e não com os mitos, com as lendas que muitas vezes são apresentadas na internet sem maiores embasamentos históricos. Uma pessoa chamada Júlio VI Africano, ele fez um cálculo interessante e estabeleceu a data do 25 de dezembro como tendo sido o momento do nascimento de Cristo. Olha o cálculo que ele fez. Havia entre os judeus a crença no homem circular. O que isso significa? Que o homem morreria no mesmo dia em que ele foi concebido. Então, como o anjo anunciou, segundo ele, a concepção de Maria, quando ele conversou com Maria, o anjo Gabriel, como ele teria anunciado isso em 25 de março, contando 9 meses depois, após a anunciação da concepção de Cristo, então Cristo teria nascido em 25 de dezembro. Foi desta forma que este homem, por volta de 221 depois de Cristo, chegou a esta compreensão da data. Veja que originalmente não tem um propósito pagão em estabelecer o 25 de dezembro. Depois, no século IV, o Papa Júlio I adotou o 25 de dezembro para cristianizar a festa chamada Natalis Solis Invictus, ou seja, nascimento do Sol Invencível. Mas perceba que antes do Papa Júlio I fazer isso, este homem, Sexto Júlio Africano, já tinha feito. E um detalhe, se você parar para analisar, o Papa Júlio I, ali pelo século IV, ele foi muito inteligente em fazer isso. Os pagãos celebravam o culto mitraísta, a adoração ao Sol, o nascimento do Sol invencível, Natalis Solis Invictus. E o que ele fez? Ele, com base em Malaquias 4:2, que fala ali que Jesus seria o Sol da Justiça, o Papa Júlio I direcionou a mente dos pagãos para Cristo Sol da Justiça, ao invés do Deus Sol do culto mitraísta. Então teve uma cristianização do nascimento do Sol, mas antes do paganismo fazer uso dessa data, já era utilizada, já era crida por alguns como tendo sido o momento do nascimento de Cristo. Óbvio, nós sabemos que Cristo nasceu por setembro, por outubro, de acordo com as informações dos evangelhos, mas você aproveitar um momento do ano em que os corações das pessoas estão acessíveis, sensíveis ao evangelho, em que as famílias se encontram reunindo-se para falar de coisas boas, nós temos que aproveitar este período do ano. Nós não vamos ensinar que Cristo nasceu em 25 de dezembro, mas vamos falar para as pessoas que um dia sim ele nasceu e que ele é o centro do Natal e que ele é o nosso Salvador. Por isso, tenha uma postura equilibrada quanto ao tema, baseie-se em informações históricas confiáveis para que você não acredite em muitos mitos que são espalhados aí pela internet.
tá? Que Deus abençoe a você, que você tenha um feliz Natal cristão ao lado de Deus, ao lado da sua família.